Boa noite, obrigado pela presença de todos aqui no primeiro webinar da NCP. Para quem não me conhece, meu nome é André Felipe Junqueira dos Santos, eu sou médico geriatra paliativista e atualmente presidente da NCP. Então, agradeço a todos que estão aqui conectados nessa iniciativa diante desses novos momentos que nós estamos vivenciando com o Covid-19. E a NCP também está se adaptando e o primeiro momento do webinar é a divulgação do nosso Atlas de Cuidados Paliativos de 2019. Eu vou passar a palavra agora para a Esther se apresentar também. Boa noite, Esther. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tudo em ordem? Agradecer por estar aqui, por vocês estarem acompanhando a gente. Eu sou Esther, sou pediatra, reumatopediatra, e eu sou tesoureira da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, sou professora da UFSCar. Então, essa noite a gente vai falar um pouquinho do Atlas e depois abrir para as perguntas também, para a gente discutir algumas coisas. Obrigado, Esther. Eu passo a palavra agora para a Úrsula. Por favor, Úrsula. Oi, boa noite a todos. Bom, eu sou Úrsula, eu sou médica, eu estou falando aqui de Curitiba. Foi uma honra ter participado da composição aqui do Atlas, eu não faço parte da diretoria, então agradeço realmente a possibilidade de ter participado dessa ideia. Obrigada, André. Obrigado, Úrsula. Só para vocês entenderem, eu vou contar a história e falar da participação da Úrsula, da Esther, como eu também participei. No final dessa apresentação vai estar aberto para perguntas. Para quem quiser enviar perguntas, tem um bate-papo que está aberto para todos e é só ir fazendo suas perguntas que nós vamos respondê-las ao final da apresentação. Então, podemos começar. Próximo slide. Então, hoje a gente vai apresentar os resultados do Atlas do Cuidados Paliativos, que a NCP realizou ao longo de 2019. Então, vamos lá, o próximo. E por que a gente precisa levantar as demandas, né? Eu acho que é sempre bom, né, recuperar o cenário dos cuidados paliativos no mundo, né? A gente tem uma estimativa que milhões de pessoas, segundo a OMS, cerca de 40 milhões de pessoas por ano precisam de cuidados paliativos, a grande maioria por doenças cardiovasculares, em seguida a prevalência de câncer, a doença respiratória, e isso o Covid também está abrindo um novo capítulo a se discutir, mas também pensando em outras doenças infecciosas, como HIV, e as próprias complicações de diabetes, como apontados pela OMS. Próximo. E onde estão as falhas, né? O que é identificado mundialmente, né? Estima-se que a grande maioria das pessoas que precisem de cuidados paliativos não recebem e estão principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O acesso a opioides e medidas para alívio da dor também não são oferecidas a todos que necessitam. E o segmento infantil, a pediatria, é mais afetado ainda, com uma porcentagem ainda maior de crianças que precisem de cuidados paliativos não recebendo essa oferta. Então, esse é um cenário mundial que nós sabemos muito pouco sobre o que acontece realmente no Brasil, e isso levou a NCP a criar um esforço de mapear essa situação e outras que nós vamos apresentar. Próximo. Para quem acompanha um pouco a história da NCP, nos últimos anos a gente tem recuperado algumas iniciativas já feitas pela própria NCP. Em 2018, na aprovação de algumas medidas de resoluções sobre cuidados paliativos, em contatos com o Ministério da Saúde, CONAS, CONASEM, nós criamos um documento chamado Análise Situacional e Recomendações para a estruturação de programas de cuidados paliativos no Brasil. Esse documento ele foi publicado junto à promulgação da Resolução 41, que é a resolução tripartite que regulamenta o cuidado paliativo no SUS, e foi um trabalho que a gestão anterior, que eu participei também, nós fizemos de levantar os serviços já existentes na ocasião. Então, a partir desse documento,
nós tivemos a ideia de, um ano passado, aprimorar, e a Úrsula, são professoras universitárias envolvidas em pesquisa, e elas coordenaram essa parte junto comigo. O que foi realizado ano passado? Nós formulamos um questionário eletrônico, ele foi divulgado no período de julho, agosto e setembro. Esse questionário foi divulgado através do site da NCP, e-mail para os nossos associados, as redes sociais e também por grupos de WhatsApp envolvidos em cuidados paliativos. Nós recebemos vários dados e observamos que, às vezes, mais de uma pessoa de um mesmo serviço fazia o cadastramento, então nós excluímos múltiplas entradas de mesmos serviços. E os dados também, nós fizemos uma análise estatística. Próximo. Então, desde já, eu já queria agradecer todos os envolvidos. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar, numa situação de saúde, que nós estamos medindo dados, mas eles provêm de histórias e de vidas. Então, os pacientes e seus familiares, eles são a fonte desses dados e também o estímulo a nós melhorarmos o nosso trabalho. Queria agradecer a todos que participaram, contribuindo com os dados dos seus serviços, principalmente a equipe da NCP, que está envolvida por detrás de tudo isso, a nossa diretoria nacional, as regionais, que estimularam esse serviço. No final, nós fizemos uma busca ativa por diversos serviços que a gente conhecia que não tiveram oportunidade de preencher os dados. Nós tivemos o apoio de um estatístico também e fomos atrás também de uma empresa de designer para aprimorar os dados, todos vão poder utilizá-los, então a gente já pensou uma maneira desses dados ficarem com uma característica melhor. E tivemos o apoio também de uma jornalista que é especialista em comunicação em saúde e ela fez uma excelente edição de texto para facilitar a interpretação dos dados. Então, eu vou começar agora a apresentar alguns dados. Próximo. Bom, o que nós observamos em relação de um ano ao outro foi um aumento do número de serviços no Brasil. Nós passamos de 177 para 191, um aumento de 7,9%. Esse é um dado bruto, nós não conseguimos analisar quem se cadastrou no ano ou não teve a oportunidade de se cadastrar ou já existia. Então, é um dado que ele reflete uma situação no momento e é mais a sensibilidade da nossa captação. Então, mas é um número absoluto que temos. Podemos falar, então, que em 2019 nós tínhamos 191 serviços de cuidados paliativos. Próximo. E como é que estão distribuídos esses serviços, né? Nós avaliamos também a distribuição por estados. A maior parte dos serviços, mais de um terço, estão presentes no estado de São Paulo. Em seguida, Minas Gerais, com 10%, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, Ceará e Santa Catarina. Esses são os estados com maior porcentagem de serviços e a somatória de outros serviços no Brasil corresponde a 13% dos demais serviços. Próximo. Luciana, a Luciana está passando slide. Vou pedir para voltar 2 slides, porque o anterior é a distribuição. Isso, obrigado. Por regiões. Então, a gente falou um pouco dos estados. Então, o que se confirma é que ainda há uma concentração muito grande de serviços de cuidados paliativos na região sudeste e sul do Brasil, e em seguida também nordeste, centro-oeste e norte. Então, essa é uma prevalência dos serviços. Pode passar agora o próximo, Luciano, o seguinte. E nós procuramos analisar, então, o número de serviços por leitos cadastrados tanto no SUS quanto na assistência privada. E o que nós observamos? Que o Sudeste ele tem um número maior de leitos de cuidados paliativos associados à população, o que difere um pouco em relação ao Nordeste, que tem um número menor de leitos em relação à distribuição da população, o Norte e o Sul. Então, há um desequilíbrio na distribuição de serviços de cuidados paliativos. Próximo. E, a partir dos dados que nós temos cadastrados no DataSUS,
nós procuramos avaliar, então, o número de serviços de cuidados paliativos e o SUS. E o que nós descobrimos? Que se nós pegarmos o total da população brasileira, de 210 milhões de habitantes, nós temos hoje um serviço de cuidados paliativos para cada 1,1 milhão de habitantes. Para vocês terem ideia, o mapa europeu de cuidados paliativos recomenda um serviço para cada 100 mil habitantes. Então, nós estamos 10 vezes abaixo do ideal. Porém, quando nós dividimos esses serviços pela população atendida pelo SUS, 163 milhões de habitantes, nós temos 1,3 milhões de habitantes por serviço, enquanto na iniciativa privada, 496 mil habitantes para cada serviço. Então, nós temos, novamente, refletindo, infelizmente, a desigualdade na saúde do Brasil, uma prevalência, uma distribuição maior de serviço para quem tem a possibilidade de pagar assistência privada em saúde. O próximo. E nós pedimos também para os serviços avaliarem quantos pacientes novos são cadastrados por mês. E podemos observar que é uma demanda muito elevada, em média, por região, vai de 18 pacientes novos por mês até 43. Então, nós temos um número elevado de casos novos em cada serviço. Próximo, por favor. E procuramos também avaliar como é o perfil dos serviços, né? Então, a primeira pergunta que nós fizemos é se o serviço tinha um médico exclusivo, um enfermeiro também exclusivo e psicólogos e assistentes sociais exclusivos do serviço. Então, nós descobrimos que dos 191 serviços, 150 relataram terem profissionais exclusivos contratados para o serviço, o que já reflete um amadurecimento do serviço, uma presença de 2,6 médicos por serviço, enfermeiros 1,9, porém psicólogos e assistentes sociais, um número abaixo que o serviço em si, o que possivelmente reflete ou uma distribuição de uma carga horária menor, ou uma distribuição ainda poucos serviços, ainda tem uma equipe multidisciplinar exclusiva. Isso a Úrsula vai falar um pouco mais para frente, mas a maior parte do serviço, ainda uma parte do serviço, ainda são compostos exclusivamente por médico e enfermeiro. Pode passar o próximo. E o perfil de atendimento, né? Nós procuramos também caracterizar como é que é feito o atendimento em relação ao atendimento domiciliar, seja home care, visitas domiciliares. 34% dos serviços falaram que prestam uma assistência domiciliar, 59% já prestam atendimento ambulatorial e a grande maioria, 82%, se baseiam também oferecem interconsultas. Então, essa é uma visão que nós analisamos como a maior parte dos serviços ainda estão concentrados em hospitais, que geralmente começam a atender pacientes na fase final de vida. Com o amadurecimento dos serviços, começa a se oferecer atendimento ambulatorial e o crescimento do serviço passa a oferecer um atendimento domiciliar também. Pode passar o próximo. Agora eu passo a palavra para a Úrsula, que ela vai falar um pouco sobre os serviços em si. Por favor, Úrsula. Obrigada, André. Bom, quando a gente implanta um serviço, um atendimento de cuidados paliativos, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Quando a gente implanta um serviço de cuidados paliativos, a gente tem que, primeira forma, caracterizar o que existe desses serviços. A gente começa inicialmente com uma abordagem paliativa, ou seja, a gente vai observar, mas não existe uma equipe exatamente constituída, existe, assim, apenas uma abordagem paliativa. Isso pode ser feito pelo clínico, pelo cirurgião, pelo médico que está assistindo esse paciente. Um segundo nível seria o nível de cuidados paliativos já especializados. A gente começa a ter uma equipe estruturada. E um terceiro nível, que seria o nível de cuidado paliativo já realmente implantado. Quando a gente está falando exclusivamente deste terceiro nível, a gente divide em 3 graus, ou seja, quando a gente fala de cuidados paliativos realmente especializados, a gente pode ter várias características de serviço.
O primeiro grau, que é esse que está projetado para vocês, a gente tem uma equipe que já está dedicada, então já é uma equipe especializada, então a gente teve um primeiro nível lá atrás, que foi abordagem, um segundo nível que foi geral, e agora eu vou falar exclusivamente dos serviços que são especializados. Este primeiro nível de cuidados paliativos, eu tenho uma equipe que é dedicada, mas em geral ela é uma equipe ainda muito enxuta, com muito pouca gente. Eu tenho basicamente um médico e um enfermeiro dedicados nesse serviço. Essa equipe está baseada em uma unidade, ou eles são ambulatoriais, ou eles trabalham com pacientes internados, ou eles podem trabalhar numa unidade exclusiva de cuidados paliativos. Mas não esqueçam, eu estou falando de uma equipe muito enxuta, né? E o coordenador deste serviço, ele tem no máximo um estágio ou um curso muito curto que, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, que define mais ou menos esses níveis, ele diz que esse coordenador ele tem um curso de mais ou menos 3 meses. Então, este é o primeiro nível. Vamos passar para o próximo slide e a gente vai falar do grau 2 de equipes especializadas. Agora eu já tenho uma equipe completa, eu tenho mais profissionais envolvidos. Em geral, eu tenho um médico e enfermeira que já estavam lá no primeiro nível, e agora eu começo a ter, então, a psicologia, a fisioterapia, o serviço social, mas eu ainda não tenho uma equipe completa, tá? O coordenador desse serviço, se ele for médico, ele tem pelo menos um curso de especialização, ou seja, um curso de 360 horas. E outros profissionais não médicos têm, no mínimo, um curso também já de 1 ano de cuidados paliativos. Esses serviços grau 2, eles já têm mais do que uma forma de prestação de assistência. Então, eles têm, por exemplo, o ambulatório e a internação, o ambulatório e uma internação especializada do tipo hospice, eles têm mais do que uma unidade. E eles já têm um espaço físico. Aquela unidade lá do grau 1, talvez eles não tivessem espaço físico, eles poderiam ser, por exemplo, uma equipe de interconsulta hospitalar. E agora, no próximo slide, a gente vai observar que são as equipes grau 3. Seriam as equipes altamente especializadas. Eu já tenho uma equipe completa, e o chefe desse serviço, o coordenador desse serviço, se ele for médico, ele é um médico com residência ou ao menos com o título de especialista de cuidados paliativos. Enquanto que os outros profissionais, enfermeiro, fisioterapeuta e todo o restante da equipe, eles também têm um curso de especialização em cuidados paliativos. Essa equipe, ela está integrada com a rede, ou seja, esse paciente ele transita desde a atenção primária até o nível hospitalar hospitalizado, e o paciente ele pode sair de uma internação e voltar para o domicílio e ter assistência. Ou seja, esse paciente ele transita em toda a rede de assistência paliativa, seja ela pública ou privada, recebendo assistência especializada. Esse é o nível mais complexo que a gente tem de uma equipe de cuidados paliativos. Então, próximo slide, Luciana, por favor. E aí a gente estudou, então, quais que eram as características das equipes. Vale ressaltar que a forma com que os dados foram coletados, nós perguntamos para as equipes em que grau que elas se colocavam. Então, das equipes que se disseram ser especializadas em cuidados paliativos, nós tivemos 35% em equipes no grau 1, 28% de grau 2 e 35% no grau 3. Ressalto que nós perguntamos para as equipes, nós não avaliamos, não fomos nós que classificamos as equipes. Então, provavelmente numa próxima edição do Atlas, nós precisamos talvez mergulhar um pouco mais nesses dados para checar se o que estamos falando realmente é fato, né? Precisamos entender isso um pouquinho melhor. Mas, diante das características das equipes que nós temos, a gente tem, então, 68 equipes no grau 1 e 68 equipes no grau 3. O próximo slide, por favor. Quando falamos de cuidados paliativos específicos da oncologia, e talvez são as equipes mais maduras que nós temos, que se colocam, então, são na área de oncologia, nós temos no serviço público quase metade das equipes, ou seja, 47% estão no público, seguidos ali do privado com 32% e equipes mistas com 21%. O próximo slide, por favor. Voltando para os graus agora, o próximo slide, Luciana, por favor. Voltamos para aqueles graus em que a gente colocou ali atrás, nós temos, acho que precisa voltar um, Lu. No grau 1, nós temos 28,4%. No grau 2, específicas de oncologia, acho que é o próximo, Luciano, 32%, e 39% estão no grau 3, ou seja, quando a gente está falando de cuidados paliativos oncológicos exclusivos, nós temos as equipes mais especializadas. Próximo slide. Perfeito.
Então, como eu dizia, quando a gente fala de cuidados exclusivos oncológicos, né, ou equipes que se direcionam a maior parte do seu trabalho para a oncologia, é quando nós vamos ter as equipes mais especializadas ali no grau 3. O próximo slide, por favor. Quando a gente fala de manejo da dor agora, a gente ainda encontra locais no Brasil em que a gente tem dificuldade de acesso a opioides. 7,9% das equipes disseram que elas ainda encontram alguma dificuldade no acesso para os opioides. Mas olha que dado bastante interessante. Talvez dor é um dos sintomas mais frequentes em cuidados paliativos e aquele que é o mais estudado. 60% dos serviços, eles possuem um protocolo específico para dor, seja um protocolo próprio, desenvolvido pela equipe, ou algum protocolo importado da literatura que é aplicado. Mas a gente ainda tem 40% dos serviços que não tem isso de forma estruturada, e isso é um dado que a gente precisa trabalhar, até pensando em termos de educação no futuro, né? Mas temos ali 60% que já possuem um protocolo. Mais um slide, por favor. Quando a gente fala, então, dos serviços aquele grau 3, que é aquele serviço mais especializado, a gente tem que essas equipes, elas também estão dedicadas para o ensino. Então, olha que interessante quando a gente vai falar, então, de educação. Das equipes que afirmaram que estão vinculadas com a educação, 71 dessas equipes, ou seja, 37%, estão vinculadas com estudantes de graduação, ou seja, provavelmente se tratam de hospitais universitários ou hospitais não universitários, mas que têm ao menos ligas em que os alunos visitam esses serviços. E a gente tem dito cada vez mais o quanto é importante o envolvimento do estudante desde a graduação para o conhecimento da atenção integral. 109 serviços, mais da metade, 57%, estão envolvidos com serviço de residência, seja ela médica ou seja ela multidisciplinar. E próximo de 20% dos serviços estão envolvidos, inclusive, com mestrado e doutorado. Ou seja, para a gente pensar em produção de pesquisa, em produção ampliada de cuidados paliativos, a gente já tem 20% desses serviços que, de alguma forma, estão vinculados com pós-graduação. Ainda continuando na pesquisa, no próximo slide, 45% delas estão efetivamente envolvidas com pesquisa. Então, mesmo aquelas que não têm mestrado e doutorado, mas talvez com estudantes de graduação ou com pós-graduação, elas também estão envolvidas com pesquisa. Isso é bem interessante pensando em amadurecimento das equipes e produção de dados nacionais que ainda são bastante precários, né? A gente precisa caminhar muito na pesquisa ainda em cuidados paliativos no Brasil. E dessas pesquisas que são produzidas, 20,4% afirmaram que publicaram seus estudos em revistas científicas. Também, mas é um universo que a gente precisa mergulhar no futuro, mas qual que é a qualidade dessas publicações, né? Mas já estão envolvidas com pesquisas. E agora passar os dados para nossa pediatra do grupo, a Esther, que vai tocar daqui para frente a apresentação. Muito obrigada. Bom, então agora vamos falar da melhor parte, que é a pediatria. Lu, você pode passar o próximo, por favor? Bom, quanto ao atendimento pediátrico, foi também o que a Úrsula comentou, né? Eu acho que essa pesquisa ainda tem muito o que a gente trabalhar pelos próximos anos, mas nesse momento a gente se dedicou em entender quais serviços atendiam pediatria ou não. A gente ainda não entrou no amadurecimento de entender se tem pediatra, se tem equipe que seja especialista em pediatria, né? Então, ainda é para um próximo momento que a gente precisa evoluir. Mas, assim, o que me deixou um pouquinho assustada é que nem metade dos serviços atendem pediatria. A gente sabe que é um déficit muito importante, né? E, assim, apenas 40% fazem atendimento de pediatria. E é muito importante o vínculo, até dos hospitais que não tenham pediatras, né? É importante que se tenha algum vínculo, até com ambulatórios de transição, para atender os adolescentes, que hoje em dia as nossas doenças, né? Os nossos pacientes têm doenças que antes eles não chegavam à idade adulta, e agora eles chegam. Então, é bem importante que isso seja, né, melhor trabalhado. Outra coisa, outro dado importante é que a gente tem 77 serviços, que eu já vou falar no próximo slide, e mais da metade eles estão no Sudeste. Então, como a gente disse, é uma polarização bem importante, que a gente precisa ver esse dado como algo preocupante para a assistência chegar nos outros lugares do Brasil também, né? Então, 43 estão no Sudeste. Próximo.
E aí, por estado, não, como eu falei, 77 no Brasil inteiro e 27 estão em São Paulo. Então, é um número muito grande aqui no estado de São Paulo. Depois, Rio Grande do Sul, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, e assim a gente vai. Não são todos os estados que a gente tem serviços que atendem pediatria também, o que é preocupante e, sem dúvida, a gente precisa trabalhar nesses dados. Próximo. Bom, agora, a gente pegou alguns estados que têm o maior número de serviços e a gente destrinchou um pouquinho para ver o quanto é importante a gente também entender a particularidade de cada estado, né? Enfim, cada cidade, o que deve melhorar, o que está muito bom, né? Em São Paulo, a idade média dos serviços é de 5 anos. E como a gente já viu as porcentagens, né, mais de 30% dos serviços estão em São Paulo. 42% dos serviços são públicos, 32%, 48%, perdão, são privados, né? E assim, isso ainda demonstra que a gente precisa trabalhar, mas que pelo menos em São Paulo a gente já tem uma divisão entre o público e o privado não tão gritante. Uma coisa também interessante, o que a Úrsula comentou, que o acesso a opioides em São Paulo, ele é de 95% dos serviços, mas protocolos de dor realmente só 68%, o que deixa a gente bastante preocupada e vocês vão perceber que isso se repete, né? Então, o quanto a gente precisa melhorar com esse atendimento à dor, já que é um dos sintomas que mais aparece no cuidado paliativo. Próximo. Minas Gerais, a gente tem quase 10% dos serviços, 36% públicos, 32% privados e público e privado 32%. Eu acho que Minas é o que teve a melhor distribuição, assim, em termos de atendimento público, privado e misto, né? A média de idade dos serviços é 4 anos e eu achei bem interessante porque em Minas o acesso a opioides é de 100%. Então, isso é bem interessante também. Próximo. Agora, Rio Grande do Sul, eu acho assim bem interessante pontuar que entre dos estados do Sul que a gente vai comentar, a região Sul é que tem a maior média de idade dos serviços. Então, vocês vão ver que são serviços sempre com a maior média. É bem interessante isso. 7 anos no Rio Grande do Sul, com 6,8% de todos, 54% de serviços públicos, 23% de privado, e público e privado, 23%. Então, bem interessante, porque no Rio Grande do Sul a gente tem um maior número de público, né, do que privado. E também acesso ao opioide, 100%. Próximo. Paraná, 6 anos, né? Como eu falei para vocês, são serviços assim mais a média, né? Uma média mais antiga. 7% dos serviços, 50% público, 20% privado, 29% misto, com 93% de acesso a opioides. Próximo. O Rio de Janeiro tem uma idade média de 3 anos, né? Então, são serviços mais jovens, mas eu nem digo que são serviços mais jovens. Muitos foram criados também recentemente, né? Então, isso também faz com que a média fique variada. 6,8% dos serviços estão lá, sendo 46% público e 38% privado, também tendo uma porcentagem um pouco menor de serviços mistos lá. E o acesso ao opioide lá é um pouquinho pior, 92%. Próximo. O Distrito Federal, ele conta com 5% de participação, né, no total nacional, mas o interessante é que ele tem uma idade média alta, né, 8 anos, e 80% do serviço é público. Só 10% é privado e ainda misto 10%. Então, aqui a gente tem uma parcela de SUS muito importante. Outra coisa do Distrito Federal é o acesso a opioides também, que é de 100%,
né? Próximo. A Bahia tem uma idade média de 3 anos, 5% também da participação, e aqui inverte um pouco nessa divisão de público e privado. 30% só do serviço é público e só 10% é misto. A grande parte do cuidado paliativo na Bahia, ela é privada, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem isso do acesso ao opioide a 100% e 60% de protocolos de dor. Próximo. No Espírito Santo, também uma média jovem, né, de serviços, de 2,7 anos, 4% do total, sendo 63% público, 25% privado e só 13% de misto também, o que é bem interessante. Aqui eu acho assim que é bem pontual, assim, bem importante pontuar, por isso que eu falei nos outros, que o acesso ao opioide no Espírito Santo é muito baixo, né? 63%, ele difere muito dos outros estados. Então, eu acho que esse é um ponto especial para ser trabalhado ali no estado. Próximo. Próximo é o Ceará. Idade média dos serviços de 4,7 anos, 3,7% da participação total, e aqui também a gente tem uma participação muito especial pública, né, 71%, não existem serviços mistos e 29% são privados. Acesso a opioides também 57%, né, como o Espírito Santo, a gente precisa melhorar um pouco isso, e protocolos de dor tem mais do que a facilidade de acesso a opioides. Então, assim, acho que o Ceará está indo num caminho excelente, né? Porque é sinal que a equipe está se preocupando e realmente correndo atrás desse déficit e essa dificuldade de encontrar opioide. Próximo. O último estado que a gente vai falar é Santa Catarina. E como eu falei para vocês, né, que os estados do sul têm uma média mais alta, né? A média de idade de serviço de Santa Catarina são 7 anos, 3% do total. E aqui a gente tem uma divisão bem parecida, então 33% público, 33% privados e público e privado 33%. Acesso a opioides de 100% e ainda protocolos de dor 50%. Então, é isso. Próximo slide. Bom, a partir de amanhã, gente, vocês já vão encontrar a publicação completa no site da NCP, tá? paliativo.org.br. A Lu também vai disponibilizar o webinar no YouTube, então vocês já ficam com a página, tá? Que ela vai estar. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, que a gente, né, nessa diretoria, a gente teve um grande avanço de registrar, né, as nossas publicações. Então, a partir de agora, a gente tem SBN na maior parte das publicações da NCP. Então, quando vocês forem citar o Atlas, fica um pouco mais fácil, tá? E agora a gente está planejando a nossa próxima edição para 2021. Então, em breve, a gente vai começar já a mexer em toda a logística, né? Porque não é fácil fazer pesquisa, mas em breve a gente já começa a mexer na logística para ter alguma publicação já para o ano que vem. Agora eu passo a palavra para o André. Obrigado, Esther. Obrigado, Úrsula, pela apresentação. Eu queria deixar também, além do Atlas, que é um trabalho que nós vamos conversar agora com perguntas, mas é algo que a gente quer trazer nessa diretoria, um trabalho já da diretoria anterior. A gente quer que se torne um instrumento anual para a gente mapear cada vez mais, ampliar, gerar pesquisas. Infelizmente, pelo Covid, não vai ser possível fazer esse ano. Nós estávamos até já começando a organização, mas a gente vai deixar o próximo Atlas para 2021. E eu queria fazer um último convite também. Próximo, Luciana.
Eu acho que todos estão acompanhando o trabalho da NCP, não sei se todos souberam, mas devido ao Covid, toda a pandemia, as dificuldades que nós temos observado dos nossos associados e participantes, a diretoria optou por cancelar o Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos físico esse ano, que seria em Curitiba. Esse congresso ele vai ser realizado, ele foi adiado para 2022, vai permanecer em Curitiba com a mesma logística, mas nós estamos lançando esse ano uma versão especial do nosso congresso, que vai ser em formato digital. Então, nós estamos trabalhando numa estrutura que vai favorecer todos poderem participar de suas casas com a comodidade, uma programação ampla que vai abordar a realidade do Covid, mas também outros cenários de paliativo, né? Os novos desafios. Nós estamos também estruturando uma maneira que seja financeiramente adequada para todos a nova realidade. A NCP também está preocupada com tudo isso. Então, eu queria finalizar convidando todos vocês, para quem tinha as datas de 4 a 7 de novembro desse ano, anotado na sua agenda que iria para Curitiba, a gente está mantendo o congresso, só não vai ser mais em Curitiba, mas ele vai continuar acontecendo. Então, não apaguem essa data das suas agendas, tá certo? Então, eu acho que a gente podia abrir para perguntas, falar um pouco, quem quer perguntar alguma coisa do trabalho, do Atlas, a gente está aberto, agradecemos a participação de todos. Não sei se a Esther e a Úrsula querem falar um pouco mais dos desafios do Atlas. Eu vou só colocar assim, uma visão de nós três. Esse é um momento que a gente está vendo o cuidado paliativo no Brasil. O cuidado paliativo ainda é muito restrito, ele está concentrado em grandes centros urbanos, principalmente na região sul e sudeste, e além de ele estar concentrado, ele ainda é uma visão hospitalocêntrica, né? A maior parte dos serviços, eles estão dentro de hospitais, geralmente equipes de interconsulta, formado por um médico, uma enfermeira, alguns. Então, é um momento que a gente tem que ver e trabalhar para ampliar. Uma coisa que nós vamos procurar trabalhar melhor é ver as dificuldades dos serviços, mas também como os serviços estão planejando crescer. Nos chamou muito a atenção que o acesso ao opioide não é algo muito difícil, em algumas particularidades, porém, protocolos de dor não é prevalente, então, não são prevalentes. Então, é algo que nós vamos ter que trabalhar para não só facilitar o serviço, mas promover qualidade. Então, acho que esses são alguns aspectos da fotografia que nós temos em 2019. Úrsula, Esther? Eu acho importante, assim, o Atlas, lógico, a gente ainda tem muito o que melhorar, né, mas eu sinto que o Atlas, ele é agregador, né, porque posso falar da minha realidade aqui na UFSCar, a Tatiana Teó e a Ju, assistente social, elas estão aqui me acompanhando. É muito difícil a gente conseguir uma equipe completa para realmente essa equipe ser chamada de uma equipe de cuidado paliativo. E isso, às vezes, é muito complexo para a gente, né? Porque a gente não tem essa realidade dependendo de onde a gente está. Então, eu acho que isso da graduação dos serviços é muito importante, porque a gente faz sentir parte, né? Então, eu acho que o Atlas tem muito esse papel também de mostrar que temos graus de serviços, que temos que melhorar, mas é muito agregador. Então, acho que essa é uma grande ideia do Atlas, sem dúvida. Uhum. Bom, da minha parte... Por favor. Obrigada. Bom, da minha parte, eu não participei do primeiro Atlas e tive a oportunidade de participar desse momento, né? O Atlas ele teve uma ampliação do escopo que eu acho que de alguma forma ele reflete a maturidade tanto da NCP, tanto a maturidade dos serviços de cuidados paliativos de maneira geral no Brasil, né? Então, a gente poder aumentar o número de serviços que participam também está diretamente relacionado com as equipes que foram formadas ao longo desses últimos anos, né? São limitações, assim, ainda da pesquisa, encontrar essas equipes, as equipes que
existem pessoas que fazem parte da NCP, elas são afetadas de maneira mais fácil. A gente pode fazer essa busca ativa, são afetadas pelos canais de comunicação. No entanto, a gente tem equipes que funcionam pelo Brasil, mas são pessoas que não estão, de alguma forma, ligadas diretamente com a NCP. Então, ainda é uma limitação a gente conseguir alcançar todos os serviços do país e talvez agregar as pessoas. Então, talvez o Atlas tenha essa característica agregadora, né, de trazer as pessoas para entenderem que a NCP é um órgão agregador, quer dizer, que ele vai trazer ciência, que ele vai trazer contato com outros profissionais de saúde para promover a educação das pessoas que fazem parte, né? Ainda é um caminho promover a cultura da pesquisa no Brasil, mas talvez reflita a maturidade do cuidado paliativo no país ainda, né? Nós começamos primeiro aprendendo a capacitação profissional, né, dos profissionais que dão assistência em cuidados paliativos. Então, o primeiro ponto é a gente aprender a fazer cuidado paliativo. Num segundo momento, conforme a gente vai aprendendo a fazer cuidados paliativos, a gente começa a ter vários questionamentos, e aí é um caminho natural a gente chegar na pesquisa. Então, começar a criar essa cultura da pesquisa no país, ele vai, acredito que no meio do caminho, ele vai refletir também a melhor formação, quer dizer, a cultura da pesquisa que chega naquele grau 3 dos serviços especializados que eu estava apresentando. São serviços que trabalham de alguma forma com a educação, com a conscientização da equipe no próprio hospital, na própria cidade, e vão ampliando o conhecimento em cuidados paliativos. Então, acho que além da gente pensar na nossa qualificação técnica como profissional, pensar em começar a dividir a nossa qualificação com outras pessoas. E isso é um sinal de maturidade, é um sinal de crescimento de todos nós, né? E aí a gente pode pensar em educação de maneira geral. Então, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de ter participado. Existem limitações da pesquisa, mas eu acho que essas limitações elas não são para reduzir o trabalho, pelo contrário, é para engrandecer e para fazer um próximo ainda melhor, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de participar do Atlas mais uma vez. Obrigado, Úrsula, obrigado, Esther. A gente está vendo aqui no bate-papo, gente de todo o Brasil, a gente fica muito feliz, vocês são a base desse Atlas. Então, agradeço. E tem algumas perguntas, eu vou responder algumas, depois eu vou passar também para a Úrsula e para a Esther. O Marcelo Mendonça perguntou do protocolo de dor, né? O que a gente pode fazer para implementar? Não sei se todos estão cientes, mas no final do ano passado, em dezembro, o CONAS publicou uma portaria redefinindo os critérios para a habilitação de estabelecimentos oncológicos complexos, CACONs e UNACONs, e pela primeira vez já existia nas portarias anteriores falando a necessidade de uma equipe de cuidado paliativo, mas nessa portaria entrou a necessidade de protocolos. Eu estou colocando aqui a matéria que nós publicamos da NCP, mas só para vocês saberem, esses são os protocolos que estão exigindo que tenha nos CACONs e UNACONs, protocolo de dor, protocolo de náusea, protocolo de delírio, protocolo de dispneia, protocolo de sedação paliativa, protocolo de boas práticas em pacientes em processo ativo de morte e protocolo e recomendações sobre diretivas antecipadas de vontade. Pela NCP, nós começamos a conversar com sociedades que estão envolvidas na parte de dor oncológica, que é a SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. E nós temos a ideia de formar um protocolo, uma recomendação desses materiais, especialmente em dor, para distribuir pelas nossas sociedades, para ajudar, porque no futuro os serviços públicos que serão revalidados vão ser questionados sobre isso. Então, já existe na visão da NCP a ideia de ter um protocolo de dor que seja uma base ou recomendações, né? Porque o protocolo, cada serviço tem que adotar o seu. Então, a gente tem feito esse trabalho com outras sociedades, porque não adianta só a NCP fazer. O ideal é a gente fazer com o apoio de outras sociedades para ampliar o alcance desses materiais. Tem uma outra pergunta, Úrsula, acho que você podia falar, que estão perguntando onde encontrar o material que fala da classificação dos serviços. Perfeito. O material da classificação dos serviços ele vem da Organização Mundial de Saúde. É um material de 2016, em que ele começa a classificar as necessidades para a implantação de um serviço de cuidados paliativos.
e ele é material da Organização Mundial de Saúde, eu posso colocar o link ali no chat daqui a pouco. Tá. Uma coisa só complementando, a ideia não é que todos os serviços sejam grau 3, né? A gente pode ter serviço grau 1, grau 2, o grau 3 é o serviço de excelência. E uma coisa também importante, o grau 3 não especificamente ele está dentro de um hospital. Nós podemos ter um grau 3 domiciliar, porque senão a ideia da NCP, que reflete a ideia da OMS, de outras sociedades, nós temos serviço que alcança a população toda. A gente não pode esperar que a realidade atual a pessoa ter uma doença, chegar na fase avançada para ter contato com a equipe de cuidado paliativo somente num grande hospital de uma grande cidade, na fase avançada de sua doença, que infelizmente é a realidade que a gente está oferecendo. Então, a gente tem que ampliar, melhorar o serviço, mas também distribuir os melhores, né? Eu acho que é isso. Eu estou lendo aqui outras perguntas. Esther, a Juliana Rizieri está em Porto Alegre, ela queria saber se nós temos algum material de pesquisa, a estruturação de um serviço pediátrico. Oi, Juliana. Na verdade, assim, a gente queria muito ter já uma coisa mais detalhada, né, sobre como criar um serviço de cuidado paliativo pediátrico. A gente não tem exatamente isso, mas a gente tem várias diretrizes de países que são bem mais avançados, que têm políticas públicas até próprias, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, eles têm política pública própria, né? Ou então até Inglaterra, que tem esse é berço do cuidado paliativo pediátrico, a Itália, que é super avançada, então a gente tem bastante material que nos ajuda muito. Então, e outra que eu sempre digo que montar um serviço de cuidado paliativo pediátrico não é fácil, mas eu acho que sempre adequar a realidade que você tem, né? Porque muitas vezes não é nossa realidade. A gente sempre, né, conversa sobre isso, até quando a gente fez ano passado o primeiro Congresso Paulista de Cuidado Paliativo Pediátrico, a gente teve a participação da Marisol, da Guatemala, e da Ruth Kiman, da Argentina. E é muito isso que a gente fala, ter é como se fosse uma identidade da América Latina. Então, a gente tem muita vontade de criar diretrizes mais próprias, pesquisas mais próprias nossas, né, que tenham mais a ver com a gente. Mas, de qualquer forma, se você precisar de uma ajuda, eu vou deixar meu e-mail, que aí você me procura, estherferreira@ufscar.br, e aí eu te passo alguns materiais. Esther, se você puder escrever no bate-papo, aí fica mais fácil, o seu e-mail, coloca lá no bate-papo. Tem uma outra pergunta de duas colegas de Minas Gerais, a Priscila, colega geriatra, Sarananda, que é presidente da Sotamig, obrigado por vocês estarem participando também, sobre as residências de cuidados paliativos, se nós catalogamos. Essa versão do Atlas, nós não fomos atrás das fontes, outras fontes, como o MEC, foi uma parte espontânea, as pessoas, quem se cadastrou, e nós não ampliamos o escopo dessas matrizes educacionais e de pesquisa. Nós pretendemos, no Atlas de 2021, ter uma parte de educação para que as pessoas possam detalhar o tipo de serviço e, ao mesmo tempo, agora que a gente já tem esse norte, essa primeira fotografia, conversar com o MEC para saber quais residências estão acontecendo, para a gente também ir atrás, talvez a gente até fazer um braço, como a Úrsula falou muito bem, de educação, né? Então, isso é algo que precisa melhorar e a gente precisa ver isso. Uma outra coisa só para vocês saberem, através da Úrsula, nós já estamos tendo contato com os coordenadores do Atlas, do EAPC, que é da Associação Europeia de Cuidados Paliativos. Nós temos um sonho que é chegar no nível do Atlas do EAPC. A gente deu o primeiro passo nos últimos 2 anos, mas a ideia é a gente ter indicadores, ter um site específico da NCP, que seja possível cadastrar automaticamente o serviço e fazer busca de dados também. Então, a gente já tem algumas ideias de expandir o Atlas, mas em relação à educação, nós vamos ter que melhorar essa parte, assim como da pesquisa também.
Alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Nós podemos colocar, eu acho que a gente pode separar no nosso banco de dados serviços que têm residência e também facilitar, né? Mas, bom, eu acho que os desafios, assim, quem tiver sugestão também, para a gente aprimorar, acho que como melhorar o Atlas, eu reforço a importância das pessoas cadastrarem. Uma ideia nossa também é fazer um cruzamento com os dados do Atlas, com o DataSUS, a gente pensou nisso, nós não tivemos ainda oportunidade, a gente vê o serviço com KINES, e a partir do KINES dos serviços, onde o cuidado paliativo está, a gente vai conseguir puxar também o perfil do serviço, né? Então, é algo que a gente tem ideia, mas a NCP vai ter que ter um investimento tanto humano quanto técnico, porque são diversas plataformas de pesquisa e a gente precisa aprimorar. Esse Atlas, nós vamos divulgá-lo para sociedades, outras sociedades médicas, vamos enviar para o Ministério da Saúde, para as secretarias estaduais de saúde e municipais, e para ser a primeira referência para a gente citar a situação dos cuidados paliativos no Brasil no cenário atual. Esther, Úrsula, alguma outra consideração? Estou aguardando aqui mais perguntas. Eu acho importante no próximo Atlas, talvez porque eu trabalho com educação, é a área que eu estudo, inclusive, né? A gente talvez mapear um pouquinho melhor o que a gente fala de educação quando diz educação, né? A gente não tem um levantamento oficial de quantas faculdades, por exemplo, de medicina ensinam cuidados paliativos no país. Então, quando a gente fala de educação em graduação, talvez fosse importante a gente mergulhar nesse universo, tanto de graduação quanto de pós-graduação, para entender melhor, porque, por exemplo, um serviço pode ter respondido que trabalha com graduação quando eles têm simplesmente uma liga, né? E outros serviços podem ter uma disciplina totalmente implantada. As duas coisas são válidas e são importantes na graduação, né? Seja de medicina ou seja de... Estou falando de medicina porque é o meu universo, mas de qualquer disciplina, né? De qualquer área. E a gente começar a entender um pouco mais o que é esse universo, porque eu vi uma pergunta agora há pouco no chat de matriz curricular sobre residência. Mas também o que a gente está ensinando de cuidado paliativo quando a gente diz cuidado paliativo, né? A gente precisa começar a pensar, por exemplo, a gente tem no cenário europeu algumas disciplinas de medicina, de cuidados paliativos, que interagem as várias áreas de saúde. Então, por exemplo, numa mesma disciplina, eu tenho o enfermeiro, o serviço social, o médico, e se talvez desde a graduação a gente começar a ensinar cuidados paliativos, a gente vai ter um cenário um pouco mais favorável no sentido de entender o que é uma equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de residência, de novo, o que a gente está ensinando quando a gente ensina cuidados paliativos? Numa perspectiva de pensar a qualidade do que a gente está ensinando de cuidados paliativos nesse cenário. Quais são esses mestrados e doutorados que responderam de maneira positiva, que participam no cenário de cuidados paliativos? Então, a partir desses dados, a gente tem mais perguntas, talvez, do que a gente tinha anteriormente, né? E poder entender um pouco melhor daqui para frente. Então, ainda são muitas dúvidas, né? Mas é um ponto de partida para a caminhada. Eu acho que é isso, André. Perfeito. Eu acho que a gente tem que destrinchar a graduação. Uma coisa que já tinha aparecido, falar um pouco sobre pesquisa, né? Nós ficamos muito felizes de ver que a pesquisa está presente em muitos serviços, inclusive se alguém fizer um levantamento em fontes de artigos como o PubMed, o Cielo, vai ver que o Brasil é o país que mais publica sobre cuidados paliativos na América Latina. Então, a gente também precisa destrinchar melhor a pesquisa como ela é feita no Brasil. Então, além da educação, para saber o alcance da educação, a gente precisa começar a fazer o alcance da pesquisa. Uma outra coisa que a gente pode também melhorar, que é a visão multidisciplinar, né? Eu acho que uma mensagem que ficou muito evidente é ainda muito serviço com médico, enfermeira e equipe multidisciplinar ainda não tão bem representada. Então, a gente também precisa entender, quando a gente pega aqueles níveis que a Úrsula falou, geralmente é o médico e o enfermeiro que cobram algum grau de especialização. Mas nós não sabemos como são as nossas equipes multidisciplinares.
A gente sabe que tem um potencial enorme, tem muitos membros de equipes multis com pós-graduação, que às vezes lecionam, e a gente vai ter que detalhar também esse perfil, né? Que é algo que o Atlas ele pegou um pouco, mas a gente vai ter que melhorar esse aspecto também. Eu vou responder algumas perguntas aqui sobre o acesso aos opioides, né? Da NCP, nós temos conversado com o Ministério da Saúde e outras sociedades, a FEDELAT, a Federação Latino-Americana de Tratamento da Dor. Existe um protocolo de manejo da dor crônica no Ministério da Saúde, que é de 2012. É um protocolo que está muito defasado, ele não contempla novos opioides, não contempla educação em dor, os adjuvantes também estão poucos representados. Eu sei que o Ministério começou a fazer uma revisão desse protocolo, iam ser iniciadas reuniões esse ano, porém com o cenário da Covid isso está paralisado, mas só para vocês saberem, existe uma visão do Ministério de melhorar o protocolo, de rever esse protocolo, e existe a NCP tem participado não só para expandir o acesso a opioides, mas uma coisa fundamental, melhorar o acesso à educação no uso de opioides. Porque se a gente ampliar somente o acesso sem educação, nós corremos o risco de repetir as falhas que nós observamos nos Estados Unidos, Canadá, do abuso de opioides. Então, esse é um aspecto que nós temos discutido também. Alguma outra pergunta? O Thiago Pugliese, de São Paulo, presidente da ANCP São Paulo, sugeriu incluir um banco de publicações nacionais vinculadas a esses serviços para a organização de outros serviços. Ótimo, Thiago, a gente pode... existe outra parte que o site da ANCP está em reformulação e a gente já pode pensar em ter essa parte dos serviços também. Então, já fica porque é muito do que eu estava falando, né? A gente aprende com os outros aqui no Brasil, porque a nossa realidade é muito próxima. Então, eu percebo pessoas que tiveram seus serviços, tiveram dificuldades e elas são parecidas com a que eu tive, e eles já estão lá na frente. Então, acho que esse fluxograma, sem dúvida, facilitaria muita gente, né? Perfeito. Bom, nós queremos respeitar o horário de todos, sabemos que todos dedicaram uma hora para nós, então eu queria agradecer, dizer que essa é uma fotografia do ano passado, infelizmente não vamos ter a fotografia desse ano, a gente espera ampliar o ano que vem. Esse é um material que vai estar a partir de amanhã totalmente disponível para download em PDF, ele é de todo mundo, não está restrito somente aos associados. Nós tivemos a ideia também de dividir por estados, para quem for dar uma aula, conversar no seu estado, ter um panorama mais detalhado. E falar também que esse é o nosso primeiro webinar, nós vamos nos estruturar para oferecer mais webinars com frequência e ampliar essa troca de experiências. Então, eu agradeço a todos, deixo a palavra com a Úrsula e com a Esther para finalizarmos. Bom, então, eu acho que o Atlas a minha impressão quando eu comecei a avaliar os dados era assim, agora eu tenho mais dúvidas do que eu tinha quando eu comecei. Então, reforço isso, ele é a gente vai começar a chutar a bola de novo para começar essa partida agora e resolver outras dúvidas e ampliar esse estudo, mas de maneira alguma ele desqualifica o que ele já tem. Acho que ele é muito legal poder olhar esse resultado, agora diagramado e bonito, né, para as pessoas utilizarem e dividir com as pessoas a partir desse momento de hoje. Então, queria agradecer por ter podido participar, espero poder continuar contribuindo no Atlas para fazer uma próxima versão maior, mais rica, com mais detalhes, a gente poder se organizar um pouco mais, porque é muito bonito o resultado que tem a partir de agora. Então, obrigada pela oportunidade, espero que em 2022 a gente possa trazer uma informação, talvez aqui em Curitiba, né? Se a vida permitir,
e apresentar um próximo Atlas. Então, obrigada, NCP, por ter tido a oportunidade de participar disso. Bom, agradecer a oportunidade, sem dúvida, porque além de ter sido um aprendizado gigante ter trabalhado no Atlas, né? Acho que para todos da equipe que participaram, acho que foi um ponto muito importante para a gente ver o quanto a gente ainda precisa também melhorar a parte da pediatria. Foi o que a Úrsula falou, não de forma alguma, o pouquinho que a gente já conseguiu coletar nesse ano já foi um pontapé inicial para a gente, sem dúvida, coletar muito mais dados, né, para o próximo e conseguir enxergar com maior realidade ainda as dificuldades que a pediatria tem e o que a gente precisa caminhar. Então, acho que é isso. Na verdade, foi uma semente aí para a gente crescer ainda mais e agregar ainda mais, sem dúvida. Obrigada, gente. Bom, obrigado, Úrsula e Esther. Novamente, eu agradeço a todos que disponibilizaram esse tempo para estar aqui e deixo o convite para participarem dos próximos Atlas, contribuírem com ideias. Acredito que a próxima diretoria da NCP vai consolidar essa pesquisa e espero encontrar vocês, todos vocês aqui, digitalmente em novas programações da NCP. Era isso, um bom descanso a todos e muito obrigado.